Obrigado, Eduardo. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Como ele falou, nós somos aposentados, já estamos velhinhos. Moramos em Engenheiro Coelho, ali perto do NASP. Temos 2 filhos. Josué de Castro Filho tem 38 anos. Ele é psicólogo. Ele fez psicologia para tentar entender o pai. O Jonatas, ele tem 37 anos, ele é economista e fez economia para ajudar o pai. E nós temos uma netinha, filha do Jonatas, ela tem 5 anos de idade, o nome dela é Clara. Ela me chama de vovô Zezé e chama a Noeli de vovó Nono. E tive a oportunidade de trabalhar durante 38 anos oficialmente na obra. Me aposentei em fevereiro de 1921, mas não me aposentei em atividades. Tenho estado em... Quando foi que eu me aposentei? 1921? Esse foi o ano que meu pai nasceu. Eu acho que não. Mas eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção, entendeu? Fevereiro de 2021, né, que nós nos aposentamos, mas a gente continua ativos, porém muito agradecidos. Nosso coração, principalmente nesses últimos tempos, eu tenho estado muito agradecido a Deus pela honra que Ele me dá de falar em nome de Deus. Você falar em nome de Deus é um negócio pesadíssimo, mas para mim é uma honra, é um privilégio, e eu louvo e enalteço o nome do Senhor, o nosso Deus, porque eu sei que eu não sou digno, mas eu agradeço por essa oportunidade, e agradeço o chamado, o convite que o pastor Pedro fez. Depois o Eduardo entrou em contato com a gente, e vamos ficar aqui durante essa semana toda. E eu tenho certeza de que Deus vai abençoar você. Não é por minha causa, é por causa da palavra dele. É porque essa semana nós vamos estudar sobre as marcas de Cristo, e certamente isso vai impactar na nossa vida e vai nos ajudar a tomar decisões em relação à nossa caminhada em direção ao reino de Deus. Você tem sido abençoado na sua vida? Alô? Tem sido abençoado? Deus tem sido bom com você? Deus tem passado dos limites comigo. Ele é muito bom. Ele é bom além da medida comigo. E a gente deveria ter um espírito de gratidão sempre. E dizer assim: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Ao deitar, ao levantar, ao andar, ao trabalhar, ir para a escola, fazer qualquer coisa, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E essa é a música que eu vou cantar, e quero que você medite juntamente comigo nas palavras dessa música. Mais um sábado chegou, quero dar o meu louvor. Bendito é o Senhor, ao meu lado Ele andou, dos perigos me salvou. Bendito é o Senhor. Quando em meio à tentação tenho força em oração, bendito é o Senhor. Quando enfrento a provação, eu seguro a sua mão, bendito é o Senhor.
majestade. Nada temos a temer, Ele é quem nos dá poder. Bendito é o Senhor. Nele está a nossa fé, Ele nos mantém de pé. Bendito é o Senhor, quem domina a terra e céus, cuidará dos filhos seus. Bendito é o Senhor, digno de honra, glória e majestade. Mais um sábado chegou, quero dar o meu louvor. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre. Nós queremos agradecer porque nós podemos estar aqui na sua casa, podemos estar na sua presença, podemos estar rodeados de anjos. Agradecemos porque o Espírito Santo de Deus não só está nesse lugar, mas dentro de nós. Que privilégio nosso podemos estar tão próximos do Senhor. Muito obrigado por essa honra que o Senhor nos oferece de mencionarmos o seu nome, de louvarmos o seu nome, nos reunirmos em seu nome. Muito obrigado. E nós queremos verdadeiramente ouvir a sua voz nessa manhã, através da sua palavra. Que não seja a voz de um homem, mas a voz do Espírito Santo a tocar o nosso coração. E o Senhor sabe que nós temos um coração duro, nós temos um coração teimoso, nós temos dificuldades em aceitar abertamente a sua palavra. E eu quero pedir, humildemente, que o Senhor possa vir e tocar o nosso coração, transformar essa nossa tendência ruim, para que nós tenhamos uma experiência com o Senhor transformadora na nossa vida. E que o Senhor nos eleve, nos mude e nos transforme à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Anima o nosso coração, abre o nosso ouvido, permanece conosco. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Hoje eu estou estreando a minha nova Bíblia. É uma Bíblia com letra super gigante. Eu não sei se você sabe o motivo pelo qual eu estou com essa nova Bíblia, mas é para tentar não usar óculos durante a leitura e não me atrapalhar nas minhas leituras. E aí essa vai ser a Bíblia que vai me acompanhar, acredito, por alguns dias. É a Nova Almeida Atualizada, essa versão que eu vou ler. Lucas capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, ou lago da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus.
Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. No próximo capítulo a gente vai ver o que Jesus disse a Simão. Mas até aqui, numa das leituras, que eu já li esse texto muitas vezes, numa das leituras, quando eu li assim, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, eu fiquei pensando em Jesus naquela manhã. Eu imagino Jesus acordando, eu não sei como é que você acorda, se você acorda com muito sono ou com pouco sono, se você acorda bem-humorado ou mal-humorado, se você acorda com fome ou sem fome, eu não sei como você acorda, mas eu fiquei imaginando Jesus acordando de manhã, né? Dando uma espreguiçada assim, ai, que noite boa, dormi bem, nossa, essa noite voou, foi tão rápido, eu dormi tão bem que, estou acordando muito bem, o que eu vou fazer hoje? Já sei, o dia está muito bonito, promete hoje, e eu vou dar uma caminhada ao redor do lago Genezaré, o lago da Galileia. Jesus era um homem de saúde, era um homem que fazia exercícios, e eu imagino Jesus começando a sua caminhada, né? Com tênis, calção, camiseta. Ou Jesus não usava isso? O que você acha? Não, claro que usava. Ele não ia para o esporte, né? Para o exercício sem a roupa adequada. Na verdade, Jesus era completamente familiarizado com essas coisas. Eu fico imaginando, né? Jesus então caminhando. E aí ele já estava se tornando conhecido. E aí as pessoas começavam a olhar, esse é Jesus. E começaram a caminhar com ele. Daqui a pouco eram 5, eram 10, eram 100, eram 200, era uma multidão. E aí Jesus parou e falou assim, bom, já que eu estou aqui, e a multidão está aqui, eu vou começar a pregar para elas. E aí ele começou a pregar, e como tinha muita gente, começaram a apertar ele e tal, ele não conseguia se comunicar bem. Aí ele olha e por acaso ele vê 2 barcos ali. E um dos barcos, por acaso, era de Simão Pedro. E ele entra no barco e aí ele se afasta um pouquinho e dali, aproveitando, né, o movimento das águas, a voz de Jesus, ela era projetada de maneira mais fácil e as pessoas conseguiam ouvir Jesus pregando. Foi isso que a gente mais ou menos leu até aqui, não é verdade? Só que, logo depois desse meu devaneio, desse meu pensamento, eu voltei a mim e me lembrei de que na vida de Jesus, nada acontecia por acaso. Absolutamente nada acontecia por acaso. Jesus, quando ele se levantou naquela manhã e ele espreguiçou e disse, Senhor, muito obrigado pela noite, foi ótima, estou descansado. Sabe o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi ir para a presença do Pai. Ele disse, meu Pai e meu Senhor, eu quero agradecer pela noite, pela proteção, pelo descanso, pela sua presença na minha vida, pela proteção, muito obrigado, muito obrigado. E aí eu preciso conversar um pouco com o Senhor. E sabe o que Jesus fazia com Deus? Ele perguntava para Deus, o que é que eu tenho que fazer hoje? Qual é a sua agenda para mim? Aonde o Senhor quer que eu vá? Com quem que o Senhor quer que eu fale? Como é que eu devo cumprir a minha missão hoje?
e ele passava muito tempo com Deus. Ele às vezes acordava em alta madrugada, às vezes ele passava a noite inteira conversando com o Pai. E sabe, quando a gente vai para o livro Desejado de Todas as Nações, e é muito lindo esse livro, eu recomendo que você leia. Ali é dito que nessa comunhão com Deus, Jesus se esvaziava de si mesmo, porque Jesus era uma pessoa inteligente, sim ou não? Uma pessoa sensível, uma pessoa que tinha visão das coisas. Ele poderia dizer, bom, eu acho, o meu plano é fazer isso, fazer aquilo, mas ele se esvaziava e dizia assim, eu quero saber o que é que o Senhor tem para mim. E Deus desdobrava para Jesus, esse é o termo que Ellen White usa, Deus desdobrava os planos que ele tinha para Jesus. E aí eu pergunto para você, esse método de buscar a Deus na primeira hora do dia, ele foi eficiente como resultado na vida de Jesus, sim ou não? Foi eficiente ou não foi eficiente? Em 3 anos e meio, Jesus mudou a história do mundo. E a história do mundo, ela é dividida entre antes e depois de Jesus. E eu pergunto para você, por quê? E você vai dizer para mim, meio automaticamente, porque ele era Deus. E eu vou dizer para você, não é por isso. Porque Jesus, enquanto na terra, ele não viveu como Deus, ele viveu plenamente como homem. E tudo que ele realizava era como um homem, ou qualquer homem pode fazer, baseado no poder de Deus. Era o poder de Deus sobre Jesus que fazia com que ele realizasse todas essas coisas. E em 3 anos e meio, Jesus como homem, ele muda a história do mundo. E aí eu paro para pensar sobre mim. O que é que eu já consegui mudar? Quais as realidades que ficaram diferentes depois da minha passagem? E aí eu fico meio frustrado. Porque às vezes nem na nossa própria casa existe transformação. Na vizinhança, no bairro, que dirá na cidade, no estado ou no país. E Jesus, ele transformou o mundo. Por quê? Porque ele cumpria exatamente o plano ou os planos que Deus tinha para com ele. De maneira minuciosa, detalhada, Jesus fazia o que Deus mandava ele fazer. E por isso que as coisas iam bem. E por isso ele era tão eficaz. E agora, eu quero apenas fazer uma rápida aplicação para a nossa vida. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você liga o rádio? Liga a televisão? Primeira coisa, pega o seu smartphone pertinho de você para saber se chegou alguma mensagem, para ver se tem alguma novidade. O que é que você faz quando você acorda pela manhã? E eu quero dizer para você que se você se levanta pela manhã, e você faz todas as coisas que você precisa fazer, e você não busca a Deus, não busca a orientação de Deus, desculpa o que eu vou falar agora, você é um doido, você é uma doida. Porque como é que nós podemos nos arriscar no mundo de tantos desafios, sem ter a orientação de Deus e sem ter o poder de Deus sobre a nossa vida? Como? E eu quero motivar você
a sair dessa loucura de sair de casa sem Deus. Sai de casa, mas sai com Deus. Depois de orar, depois de ler a palavra, depois de meditar, depois de entregar a sua vida, depois de pedir a orientação de Deus. Na vida de Jesus, nada acontecia por acaso. Jesus, naquele dia, tinha uma agenda para cumprir. E ele sai e pregar para aquele povo estava na agenda de Deus. E eu fico pensando, né? Que aqueles 2 barquinhos não estavam ali por acaso. E Jesus pede para Pedro: será que eu posso usar o seu barquinho? Eu gostaria de perguntar para você: será que Deus está podendo usar o seu barquinho? Será que Deus está tendo acesso a você e às suas coisas e às suas habilidades? Posso usar o seu barquinho, Pedro? Ele disse: claro, pode usar, por favor, fique à vontade. E aí ele começa a pregar, e eu fico imaginando, né? Como seria bom a gente ouvir um sermão de Jesus, sim ou não? Espetacular, não é? Vocês já assistiram aquela série Chosen? É muito legal, não é? Nem tudo é completamente conforme, né, a gente... Mas ela traz para a gente uma ideia muito real das coisas, não é verdade? E às vezes, na série, Jesus aparece muito pouco, aparece muito de muita coisa e pouco de Jesus, né? Mas eu falo, eu quero mais de Jesus, né? Você já imaginou como deveria ser você ouvir um sermão de Jesus? Deveria ser muito emocionante, muito tocante. E Jesus estava pregando, e aí num determinado momento, ele fala com Pedro, e aí nós vamos para o verso 4. Vamos para o verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Dá uma paradinha aqui, de novo. Eu fico imaginando que esse momento não era muito cedinho, porque Jesus prega, tem todo esse movimento. Eu fico imaginando que era, sei lá, umas 10, 11 horas da manhã, entre 10 e meio-dia, esse momento, que Jesus acaba de pregar, e ele fala para Simão: escuta, agora, leva o barco mais lá para o fundo, e lance a rede para vocês pescarem. E eu gostaria que você tentasse imaginar os pensamentos de Pedro. Pedro era um pescador profissional. O profissional, ele sabe como fazer as coisas, sim ou não? Por causa da repetição, por causa do aprendizado, da experiência, uma série de coisas. Ele sabe como fazer. E ele sabia que aquele não era um momento propício para a pescaria. Não era um clima, um horário adequado para se pescar. Porque, pelo que eu entendo, normalmente as pescarias, elas são feitas à noite. Por quê? Porque o dia está escuro, ou o dia está escuro não, né? A noite está bem escura, né? Silêncio e o clima mais ameno, não é verdade? E por isso e eu me lembro quando era garoto, isso não faz muito tempo atrás, de que a gente ia para a praia de Itanhaém, e às vezes a gente queria ver os pescadores chegando, e a gente acordava cedo para ir para a praia dos pescadores, e eles estavam voltando de terem pescado à noite, não é? Então a gente entende que o horário propício para se pescar é à noite e não de dia. E eu fico imaginando Pedro, o profissional, e ele tinha os sócios, né? Tiago e João. Ele deve ter pensado assim:
Eu gostei muito da pregação do mestre, mas de pescaria ele não sabe nada, coitadinho. Sabe nada. Ele não sabe que agora não é hora. Está muito claro, você joga a rede, o peixe olha. Está ali na cara dele e vai embora. Olha o barulho da multidão. Está quente, o peixe vai mais profundo, não tem peixe. E aí tem uma agravante em tudo isso. Passaram ali perto a noite inteira pescando e não pescaram nada. Nem um peixe. E aí eu fico pensando assim, será que Pedro tinha razão humanamente falando? Sim ou não? Alô? Assim é não. Pedro tinha razão ou não tinha razão? Claro que tinha razão humanamente falando. As condições não eram próprias. E você sabe que às vezes Deus vem para a gente e fala muitas coisas através da palavra. E ele vem para o jovem e diz assim: você está namorando? Tô. Que legal, né? Não tenha relacionamento sexual antes do casamento ou fora do casamento. E aí você fala assim: caramba, olha os meus hormônios, eu estou preparado para isso, olha como ela é linda, olha como ele é bonito. Não vai dar certo esse negócio comigo. Pedro estava pensando assim: ó Senhor, a sua ordem, o seu pedido não vai dar certo. As coisas estão numa outra direção, de um outro jeito, não vai dar certo. E aí o jovem vem e diz assim: não vai dar certo esse negócio comigo. Aí Deus vem e diz assim: já ouviu falar sobre os 8 remédios da saúde? Já. Quantos deles você pratica? Eu sei que eu durmo, mas não na hora certa. Eu sei que eu como, mas não o que eu devia. Eu sei o que eu bebo. E aí Deus vem dizer assim: pois é, você não acha que chegou na hora de você praticar? Aí você diz: Senhor, acho que não vai dar certo comigo. Dá certo com o irmão fulano, a irmã Beltrana, mas comigo não. Olha, eu desde criancinha eu como desse jeito, eu faço daquele outro jeito, eu não gosto de fazer exercício, tomar sol, eu tenho medo de ficar com câncer de pele, não vai dar certo comigo. Deus diz assim: você trabalha? Trabalho. Você tem salário? Tenho. Então, você deveria devolver o seu dízimo e ser generoso nas ofertas. Senhor, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe por quê? Eu tenho uma família grande, eu tenho muitas despesas, fiz algumas dívidas, e se eu devolver o dízimo, vai faltar comida em casa. O senhor não quer que falte comida em casa, não é? Não, né? Então, por isso que eu não posso, não vai dar certo eu devolver o dízimo, não vai dar certo. Humanamente falando, essas coisas que a gente mencionou, por causa dessas situações pessoais, internas da nossa formação, as pessoas quando pensam assim, tem razão, não tem? Tem. Olha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, né? Está na cabeça, não vai dar certo, não vai dar certo. O certo é a gente deixar o barco nos levar, não é verdade? Mas, depois que Pedro pensou tudo isso, não vai dar certo, 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 ele falou um negócio, uma coisa que deveria chamar a nossa atenção e deveria, na verdade, nortear a nossa vida. Olhem o que ele disse, no verso 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
E ele disse, mas, o que ele diz aqui? Sob esta sua palavra lançarei as redes. Humanamente falando, eu acho que não vai dar certo. As condições não são adequadas. O clima não é próprio. Eu acho que não vai dar certo. Mas, ele muda a direção do discurso, do pensamento. Ele diz, mas, contudo, todavia, sob essa sua palavra, eu vou lançar as redes. Isso deveria ser uma lição para a gente. Mesmo que a gente não acredite muito, mesmo que a gente não ache que vai dar certo, a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a viver debaixo da autoridade da palavra de Deus. Eu não acredito muito, mas o Senhor mandou, eu vou fazer. O Senhor disse, eu vou escutar. O Senhor orientou, eu vou seguir. E olhem o que a Bíblia diz, no verso 6. Fazendo isso, apanharam o quê? Grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Pergunto para vocês, deu certo ou não deu certo? Alô? Deu certo ou não deu certo? Mas por que deu certo? Porque quando Deus manda dar certo. Ela disse, porque Deus falou, é isso mesmo. Deu certo porque quando Deus manda, dá certo. Quando Deus manda, dá certo. Quando Jesus manda eles lançarem a rede, ele está dando uma ordem em nome de Deus. E parem para pensar um pouquinho. Eu fico imaginando, né? Quando Jesus em comunhão com Deus, porque ele faz isso no poder de Deus, não no poder dele. Faz isso no poder de Deus. Ele dá essa ordem, no poder de Deus, ele chama os peixinhos. Fala assim, alô, do jeito que eu falei para vocês aqui, alô, aonde vocês estão? É hora de virem para essa rede aqui, ó. Imagina os peixinhos, não sei aonde eles estavam, viam todo mundo, aonde você vai? Eu vou lá para aquela rede, estão chamando a gente para lá, e eu também vou para lá, uma multidão de peixinhos. E aí, de repente, Pedro começa a ver o movimento das águas, fala, o que é isso? E começa a ver o barco movimentar, fala, o que é isso? E ele olha, lotado de peixe. Ué, mas a noite inteira, ali pertinho, passaram pescando e não veio nenhum peixe. E como é que veio agora? Quem é que mandou os peixes? Foi Deus. Foi o poder de Deus que controla toda a natureza, que fez com que os peixes enchessem a rede de Pedro. Nós precisamos aprender que Deus tem autoridade e poder para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus está falando para você, meu filho, não tenha relações sexuais fora do casamento. Ele vai te dar o poder para você aguardar a hora certa, para você não ter problemas emocionais e de relacionamento no futuro. Se Deus está chamando você para você ter uma vida mais saudável, Ele vai te dar o poder e o resultado virá em bênção para a sua vida. Se Deus está chamando você para ser dizimista e ofertante, saiba que Ele nunca vai deixar lhe faltar qualquer coisa. Quando você é fiel a Ele, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Quando Deus manda, dá certo. Quando Deus manda, dá certo. Quando Deus manda, dá certo. E eu gostaria que você falasse hoje de manhã, e isso ficasse na sua cabeça, e não saísse nunca mais.
Quando Deus manda dar certo. Diga, quando Deus manda dar certo. Mas eu estou tão surdinho, não estou escutando nada. Quando Deus manda dar certo, diga. Você acredita que quando Deus manda dar certo ou não acredita? Tem alguma coisa na sua vida que Deus está mandando fazer, que você está relutando e não está fazendo, porque você não acredita que vai dar certo? Quando Deus manda dar certo, quando Deus manda dar certo, quando Deus manda dar certo, precisamos aprender a confiar na palavra de Deus, a estar debaixo da autoridade da palavra de Deus, o tempo todo Deus manda, você faz. No que vai dar, eu não sei. Mas se você quer que as suas redes se encham, você precisa lançar a rede. Pedro poderia não ter lançado a rede e falar assim, desculpa, não vai dar. Não acredito, passamos a noite inteira pescando, o mar não está para peixe, a situação não é boa, não vou fazer, desculpe, eu não vou fazer. Ele nunca teria visto o milagre. Quer ver o milagre acontecer? Acredita na palavra. Quer ver Deus operar na sua vida? Acredita no que Ele diz. Quer ver as coisas mudarem ao seu redor? Seja obediente à palavra. Porque quando Deus manda dá certo, quando Deus manda dá certo. Eu ouvi uma história, eu não sei da veracidade dessa história, mas eu acho que ela é bem ilustrativa, e você já deve ter ouvido também, de um bruxo que desdenhava de Deus. Ele estava ouvindo rádio, estava passando as estações de rádio no seu carro, e ele ouviu ali numa rádio evangélica o testemunho de uma mulher que parecia muito piedosa, mas estava passando dificuldades em casa e ela estava pedindo oração e tal. Ele falou, bom, eu acho que eu vou aprontar uma boa com essa mulher. Ele era um empresário, entrou em contato com a secretária dele, disse, olha, agora há pouco na rádio assim, eu ouvi uma entrevista de uma mulher, liga para lá, tenta descobrir o endereço dessa mulher, o nome dela e tal, e manda 2 dos nossos funcionários fazerem uma compra e irem lá e entregarem na casa da mulher. Só que quando a mulher perguntar quem entregou, manda dizer que foi o diabo que mandou. Eles ficaram meio surpresos com a ordem, mas fizeram tudo, foram lá na casa da mulher, bateram um pau, aqui que mora fulano de tal? É aqui. Olha, nós viemos trazer umas compras aqui para a senhora, estavam cheios de sacolas. E ela falou assim, graças a Deus. E eles falaram assim, ela nem sabe o final da história. E aí começaram a trazer as compras e tal, e um deles falou assim, mas ela não quer nem saber quem é que mandou as compras, para a gente falar para ela, né? Bom, continuou levando e tal. Quando terminaram de colocar as compras lá, ela falou assim, eu estou muito agradecida, muito obrigado de vocês terem trazido essas compras aqui, muito obrigado. Aí um deles falou assim, não, de nada, mas a senhora não tem interesse em saber, assim, curiosidade em saber quem é que mandou essas compras para a senhora? Ela disse, não tenho não, meus filhos, sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quem é que tem autoridade nesse mundo? Você segue o caminho de quem? Você ouve a voz de quem? Você faz a vontade de quem? Parece que sai tão automático, né? Deus. Mas será que é assim? Na nossa vida, no dia a dia? E olha o que o texto diz. O texto diz assim, no verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou Duas coisas aqui. Pedro, ele se prostra, aonde? Aos pés de Jesus, mas aonde Jesus estava com ele? No barco. E o barco estava cheio de quê? Você imaginou? Na situação de trabalho.
numa situação ordinária, corriqueira, Deus faz o extraordinário. E Pedro se ajoelha e se prostra diante de Jesus. Sabe o que ele descobre? Que o Deus Filho estava dentro do seu barco. Você já parou para pensar isso? Qual foi a pessoa mais importante que você já recebeu dentro da sua casa? Foi um pastor Bulhão? Um presidente da associação, da união, da divisão, da conferência geral? Foi um prefeito? Foi um governador? Foi um presidente? Qual foi a pessoa mais importante? E Pedro estava reconhecendo agora que dentro do barco dele estava o Deus que se fez, e ele se prostra. Você acha que Deus tem interesse em estar no barquinho da sua vida, sim ou não? Sim. Mas para que isso possa acontecer, você precisa oferecer o seu barco para Ele. Deus está no barquinho da sua vida. Já pensou nisso? O que isso significa? Deus no barquinho da sua vida. E aí ele diz assim: se afasta de mim porque eu sou um... Por que Pedro, ele diz que ele é um pecador? Ele cometeu algum pecado ali? Sim ou não? Sim, claro que cometeu. O pecado dele foi a dúvida. Foi querer fazer as coisas do jeito dele. O jeito dele é: não é hora de pescar, nós não vamos pescar. Pecado é a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, viver a vida do nosso jeito, gastar o tempo do nosso jeito, usar o nosso dinheiro do nosso jeito. Isso é pecado. E ele diz assim: Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador, porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Na sua vida, você procura fazer as coisas do jeito de quem? Do seu jeito? Na sua casa é só você que manda? É só o marido que fala? É só a mulher que fala? É só o filho? E o texto continua dizendo aqui, verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Um upgrade na vida dele. Agora os resultados do seu trabalho não vão ser locais, eles vão ser eternos. Você vai ser um pescador de gente. E diz o verso 11: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Você acha que isso é uma coisa fácil? Alô? Você acha que é fácil isso? Mas Jesus havia feito aquele milagre para mostrar para eles o que seria o ministério deles, quando aceitassem ao chamado. Em 1975, nós recebemos em nossa casa, naquela época eu tinha 14 anos, nós recebemos em nossa casa um teologando que veio pregar num grupinho que nós frequentávamos lá no Jaraguá. Já ouviram falar no Pico do Jaraguá? Tem um bairrozinho ali chamado Jaraguá. E nós morávamos ali e havia um grupozinho muito inexpressivo. E naquele sábado, um teologando veio lá do Iaiê, lá da zona sul para a zona oeste, onde nós morávamos, para pregar e fazer uma promoção. E os meus pais o convidaram para almoçar em casa. Quando ele chegou em casa, estávamos conversando e tal, ele olhou para o meu pai e falou assim: o senhor não tem vontade de mandar o seu filho, que era eu, para o colégio? Ele disse: tenho. Mas por que o senhor não manda? Ele falou: eu não tenho recurso para isso. Ele falou:
Aí ele olhou para mim e disse assim: se eu conseguir uma bolsa de estudos para você trabalhar lá e estudar lá, você vai? Eu disse: não sei, talvez vá. Passado, acho que uma semana e pouco, ele ligou para o meu pai e disse assim: olha, eu vou levar aí, aonde o senhor trabalha, os papéis para vocês preencherem, para mandar para o IAE, porque eu estou conseguindo uma vaga para o Josué, em tempo recorde. Quando chegou ali, acho que por novembro, eu recebi uma carta do IAE, dizendo assim: parabéns, você conseguiu uma bolsa de estudos. E eu fiquei tão feliz. E aí eu continuei lendo e diz assim: você vai trabalhar no departamento tal. E eu fiquei tão triste. Porque na época eu já trabalhava na Voit, já tinha carteira assinada, já trabalhava no escritório, não sei o quê. E eu fiquei pensando: eu vou trabalhar nesse departamento? Não vou. Não sou caranguejo para andar para trás. Não vou. E a minha mãe estava do meu lado. E ela estava acompanhando tudo, e ela falou: ô meu filho, eu mais do que ninguém gostaria que você ficasse aqui conosco, mas eu acho que você deveria ir, porque isso vai mudar o seu futuro. Eu disse: mãe, você acha mesmo? Mesmo trabalhando nesse lugar aqui? Ela disse: acho um trabalho de menos. Todo mundo tem que fazer algum trabalho, é importante, todos os trabalhos são importantes, e você precisa aprender isso, e eu acho que você deveria ir. E eu havia aprendido a confiar na minha mãe. Deixa eu perguntar para você que é pai: seu filho confia em você? Você dá uma mentidinha de vez em quando para ele? Zero de mentira, zero de inverdade. Porque senão você não desenvolve confiança e credibilidade. Minha mãe não mentia para mim. Ia tomar injeção, eu perguntava para ela: vai doer? Ela disse: olha, a picada vai doer, mas a injeção não. E às vezes eu perguntava assim: essa Benzectacil que eu tenho que tomar, alguém já tomou Benzectacil sem anestesia? Hoje em dia já tem com anestésico, né? E eu tive que tomar durante um certo tempo, tal da Benzectacil. E eu perguntava para ela: vai doer? Ela disse: olha, cara, vai muito doer. Vai muito, mas você aguenta. Estabeleci relacionamento de confiança. E aí chegou num momento crucial da minha vida, a minha mãe veio me dar um conselho. Se eu não confiasse nela, eu falava: bom, mãe, você está dizendo isso, mas as outras coisas você disse também não eram? Pode ser que isso não seja. Ela disse: eu acho que você deveria ir. Eu disse: a senhora acha? Ela disse: acho, vai ser para o seu bem. Eu fui para o colégio. E aí, o meu objetivo era estudar o 2º grau, fazer o ensino médio e depois fazer a faculdade de educação física, que eu gostava muito de jogar bola e admirava essa área esportiva e tal. E fui. Aí, poucos meses depois que eu estava lá, começou uma semana de oração, pastor, Senhor, fugiu o nome dele, eu sei que é de Oliveira, Edgar de Oliveira, foi pregar, primeira semana de oração que eu fui, e eu descobri que eu gostava de ouvir sermão, e eu não sabia que eu gostava de ouvir sermão. Falei: não, mas que engraçado, eu não sabia que eu gostava de ouvir sermão. E eu ia de manhã e à noite, ficava prestando atenção e não sei o quê. Eu falei: que negócio legal. Comecei a cantar no coral Homens do Rei. Comecei a cantar nos quartetos. Nossa, comecei a me envolver cantando ali. E aí os dias foram se passando. E eu comecei a pensar assim: será que eu devo fazer mesmo educação física? Estou gostando tanto desse negócio, estar envolvido, cantando, gosto de sermão, essa coisa toda. Quando chegou no 3º ano, falei: o que eu vou fazer da minha vida?
No final do ano, fiz vestibular para teologia, sem saber se eu estava no caminho certo. Mas comecei a estudar, e aí percebi que as matérias da teologia eu gostava muito. Eu falei, acho que eu estou no caminho certo. E eu quero dizer para você, se você está estudando em alguma faculdade, tal, e você não gosta das principais matérias do seu curso, sai fora do curso, porque esse curso não é para você. Você tem que gostar daquilo que você está estudando, porque senão não vai dar certo. E eu achei que aquilo era um sinal de que eu estava no caminho certo. Os dias foram se passando, chegou no 4º ano de teologia, recebi uma orientação para ir ajudar uma igreja no Jardim Catanduva, longe do Iaê. Era uma rua de terra, ela ficava numa colinazinha, e eu cheguei na igreja, era uma igreja de madeira, pequena, feia, mal cuidada. Eu olhei assim e falei, ih. Aí me apresentei, disse, olha, fui mandado aqui para ajudar vocês, como pastor, auxiliar aqui e tal. E aí, depois de a gente conversar um pouco, eu falei assim, escuta, já que eu estou aqui, vocês estão aqui também, que tal no domingo, na próxima semana, a gente gastar o domingo aqui para a gente, hoje em dia se fala, dar um talento aqui na igreja, né? Dar uma arrumada aqui na igreja, e eu trago a tinta para a gente pintar, e dizer, tá bom. Aí no outro domingo, viemos com roupa de briga e tal, eu trouxe as tintas, os materiais e não sei o quê. Aí começamos a pregar as paredes, que tinha umas paredes que estavam meio soltas assim, estava tudo meio feio. Começamos a pregar, tal, pintar. E aí na hora do almoço, as irmãs fizeram um banquete para a gente comer. Nossa, pão, salada e suco. Uma delícia. Mas por que era tão bom? É porque o que estava acontecendo ali. Aí chegou no final do dia, a gente olhou para a igreja assim, era outra igreja, toda pintadinha, toda arrumadinha, toda certinha, toda bonitinha, conseguimos cortina e tal, era uma outra igreja. E eu senti uma satisfação enorme dentro de mim. Eu falei, nossa, eu estou gostando desse negócio, meio de ser pastor, de reformar a igreja. Acho que eu estou no caminho certo. Aí começamos o trabalho lá e tal. Passados uns meses, uma jovem senhora me procurou. Disse assim, pastor, estou com um problema no meu casamento e preciso que você me ajude. Eu tinha 21 anos e estava namorando com essa moça que vocês viram de manhã aqui. Eu falei, pode vir à tarde, para a gente conversar. Marcamos o horário. Eu falei para a Noeli, você precisa estar junto comigo, porque é uma coisa de família. E aí chegou a tarde, nos assentamos para conversar. Ela começou a falar, eu falei, problema dificílimo, complicado. E eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar para ela? O que eu vou falar para ela? O que eu vou falar para ela? Meu Deus, me ajuda, por favor. O Espírito Santo trabalha aqui. E ela falando, e conforme ela falava, a coisa complicava mais. E ela falando. Quando ela terminou de falar, acredite ou não, eu tinha alguma coisa para falar para ela. Aí você fala assim, que pastor smart, que menino esperto. Incapaz, porém o Espírito falou através de mim. Aí nós tivemos que acionar um profissional da área de aconselhamento, e não sei o que e tal. Eu sei que passado um tempo ela me encontrou e falou assim, pastor, deu certo. Aí eu senti alegria no meu coração, sabe? Dizendo, puxa, esse negócio de ser pastor, de aconselhar, de ser usado pelo Espírito Santo, eu estou gostando desse negócio. Assim foi que eu me formei em 1982 e comecei a trabalhar. E aí eu comecei, depois de um tempo, a rever a minha história. Parece que foi por acaso que o Teologando foi lá em casa. Sabe quem era esse Teologando?
Siloé João de Almeida. E o pastor Siloé, ele foi o diretor de comunicação da divisão sul-americana. Como? Ele sairia lá do Iaê, lá longe, para um grupinho de nada, irmãos, grupinho de nada, para pregar naquela manhã. Coincidência? Como ele, em tempo recorde, conseguiu uma vaga para mim, lá no Iaê? Coincidência? Como as coisas foram mudando e acontecendo? E aí, quando eu parei para pensar, eu tremi dentro de mim mesmo, pensando assim, o grande Deus olhou para mim e disse assim, eu quero você. Mas por que eu? Eu quero você. E durante 38 anos eu pude servir ao meu Deus no ministério pastoral. Trabalhei em vários segmentos da igreja. Quando Deus manda? Quando Deus manda? Quando Deus manda, dá certo. Qual é a agenda de Deus para você hoje? Você parou para pensar? Qual a agenda de Deus para você hoje? O que ele pensou hoje? Olha, ele vai para a igreja. É Gama? Jama. O Jama vai fazer a recapitulação da lição, pastor Josué. Eu vou falar isso, vou fazer. Você está na agenda de Deus. Deus me trouxe aqui para falar com você. Não é por acaso que eu estou aqui, não é por acaso que você está aqui. Você está na agenda de Deus. E quem sabe seria bom você fazer uma recapitulação, uma releitura da sua vida, para você ir percebendo como Deus se movimenta na sua vida, e o que Ele está querendo fazer para você, e para onde Ele quer levar você. Quais são os desafios que você enfrenta na sua vida profissional, pessoal, familiar, espiritual? Qual é? O que Deus está mandando você fazer? Quais são as redes que você precisa jogar? Para pensar. E hoje de manhã, ele me mandou aqui para dizer que a marca de Jesus chama-se autoridade. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E ele pode mover céus e terra para encher a rede que você lançar e que você estiver precisando que ela seja cheia. E Deus está fazendo um chamado. Sabem como Ele fez um chamado para mim? Ele está fazendo um chamado para você. Quem sabe, pode ser que eu esteja falando para algum garoto, ou uma pessoa, um jovem, ou qualquer pessoa, para fazer parte do ministério. Pode ser que essa seja a agenda de Deus, eu não sei. Mas o chamado que Ele está fazendo é para todos nós. Para nós sermos pescadores de gente. Pescadores de gente. É gente que salva gente. E isso vai fazer a diferença na nossa vida. Ouça essa música. Se você souber, cante. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, Pai celeste, Rei do universo, és o mesmo desde a eternidade. Oh, Abba, meu Pai, doador da vida, Deus comigo, aquele que me ama. Cante.
forte, quero ver você. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tu perdoas e esqueces o que eu fiz. És cordeiro que sofreu a morte e ressurgiu ao fim para dar-me a salvação. Vem brilhar em mim, ó estrela d'alva, cante. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Oh, tu és meu Deus. Você quer pedir para Deus hoje de manhã e se apresentar diante dele, dizer assim: Senhor, quero pedir que o Senhor me perdoe por quem sabe tentar viver a vida do meu jeito, porque eu quero viver do seu jeito. Eu quero viver debaixo da autoridade da sua palavra, mas eu sou fraco, eu não acredito, eu vacilo muitas vezes. Por favor, me ajuda a crer. Eu tenho algumas coisas para resolver, mas às vezes eu não tenho coragem de fazer. Eu preciso lançar rede, mas por favor, me ajuda. Eu quero ver os seus milagres na minha vida. Eu quero aceitar o seu chamado para mim, para ser um pescador de pessoas. Eu quero ter uma nova vida com o Senhor, debaixo da sua autoridade. Você quer pedir para Deus isso? Quer fazer essa oração? Levante a sua mão. Senhor nosso Deus, olha para a nossa mão. Essa é a resposta que nós estamos dando àquilo que o Senhor nos falou hoje de manhã. Nós queremos viver debaixo da autoridade do Senhor Jesus, debaixo da autoridade da palavra do Senhor Jesus, porque nós sabemos que quando o Senhor manda dar certo, que o Senhor pode todas as coisas. Dá-nos a capacidade de tomar decisões de fé, e que nós possamos lançar as redes confiantes de que o Senhor vai enchê-las no seu poder. Sejam quais forem os desafios, que nós possamos confiar no Senhor e que aceitemos o seu chamado de sermos pescadores de gente. Traze-nos durante essa semana para esse lugar, para a gente continuar ouvindo sobre as marcas de Jesus, e que o teu poder esteja sobre a nossa vida. Nós te pedimos, agradecemos em Cristo. Amém. Amém. Bom sábado a todos. E amanhã, qual é o horário do programa? 7h30, vamos estar aqui, se Deus quiser e permitir.